Shalom a todos. Gostaria mais uma vez de todos que vêm assistindo meus vídeos. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se gostar do vídeo, dê um joinha. Bom, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco mais longo, mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante sobre Yeshua, né? Sobre Mashiach, né? Já que todos veem, né? Eu vejo muito aí na internet o assunto, né? Fala muito sobre o Messias, Mashiach. E, na verdade, eu não tenho muito interesse sobre o assunto, porém, a pedido de amigos, né, que vem inbox aqui me pediu para me fazer um vídeo, porque depois que um homem por nome Marcos Abraão, né, alguma coisa assim, parece que ele era messiânico, que ele rejeitou e está dizendo que não é, e teve um outro grupo aí que começou a defender, dizendo tal, do Mashiach, não sei o quê. Aí meus amigos... bem Noah pediu para mim fazer um vídeo. Bom, eu andei vendo um vídeo, né? E eu já vou começar sendo franco com vocês. Primeiro, eu não quero ofender nenhum cristão, nenhum messiânico. Eu só quero falar para vocês a verdade, tá? Gente, Torá, para estudar a Torá, primeiro exige inteligência. Se você não é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que não põe sua cabeça para funcionar, se você é uma pessoa que não está em busca de conhecimento, então fica onde que você está. Porque Torá é para pessoas inteligentes. Quando eu falo pessoas inteligentes, eu não estou falando que você precisa ter um curso superior, que você precisa ter status. Basta você saber ler, ter raciocínio. Pronto, é o suficiente. Tá? Então bora lá. Esses messiânicos, eles falam muito, defendem com todas as unhas, com todas as forças, desculpa, que a Torá fala de um Messias, né, de um filho de Deus, que Deus tem um filho, que esse filho veio para salvar a humanidade, que não sei o que, gente. Mentira, mentira. Vamos desconstruir isso primeiramente. Primeira coisa que nós temos que fazer é desconstruir isso. A segunda coisa também muito interessante é ver messiânicos, tais judeus messiânicos, usarem a literatura judaica ortodoxa para justificar o que a própria literatura desconstrói. Ou seja, eles dizem, isso está no Talmud, isso está no Zohar, isso está no Targum, isso está no Midrash, isso está nisso, naquilo. Mas, se realmente no Talmud, no Midrash, no Zohar e toda a literatura judaica estivesse que existia um homem por nome Yeshua, que era o Mashiach, ou que era o Filho de Deus dado para salvar Israel, sei lá, salvar as nações, todo judeu seria messiânico, todo judeu ia acreditar em Jesus ou em Yeshua, a Mashiach, segundo eles. Se nós não acreditamos, é porque não está escrito isso nem na Torá, nem no Taná, e muito menos nas literaturas judaicas. Não existe isso no Talmud. Na verdade, para vocês terem uma ideia, no Talmud, o que está escrito, na verdade, são acusações. No Talmud, Tratado de Hulin, fala que chama Yeshua de Ben Pondera, citado como um professor, um herege, né, que tentava, e também isso está no Tratado de Avodah Zará, que tentava distorcer os ensinamentos judaicos e buscavam desviar o povo de Israel para a idolatria. Ele usava alguns conhecimentos judaicos para distorcer o que a Torá queria passar para levar o povo para a idolatria. Está no Talmud, no Tratado de Hulin, tá? Na página 22 e 24, tanto A e B, e no Tratado de Avodah Zará 16b e 17a, tá bom? No Tratado de Sanhedrin, na página 43a, já chama ele como um feiticeiro que foi apedrejado na véspera, né? No Tratado de Sanhedrin 103a, no também Berachot 17, também só acusações, são todas acusações. Inclusive o Shulchan Aruch
né, nos comentários, na literatura do Shulchan Aruch, também até cita que também usa esse nome para também se referir a Manassés, etc, etc. Também, no Tratado de Sanedrim, na página 107b, fala que ele era um estudante de idolatria. No Gitin, também fala que ele era um inimigo de Israel. Tá? No Gitin, na página 56b e 57a. Isso aqui eu estou só resumindo aqui para vocês. Mas você não vê eles falando isso. Então, o que o Talmud fala de Yeshua, o Yeshu, é só acusações. Querem mais? O Yeshu que o Talmud fala, né, que os messiânicos insistem em distorcer, morreu aproximadamente 100 anos antes do suposto nascimento do tal Jesus aí, o Yeshu. Existe também outros Yeshu, né, que o Talmud se refere, fala que já mais ou menos no mesmo período, segundo o cristianismo, que era um feiticeiro, que ele procurava distorcer a verdade, ele procurava, ele até usava algumas coisas do judaísmo para dizer ao povo, levar o povo para a idolatria. A verdade é que existiram, isso na literatura judaica existiram várias pessoas nesse período que se autodenominavam Messias. Tá? Agora, vamos entender definitivamente o que é o conceito de Messias. Por quê? Aonde que surgiu esse conceito de Messias que tantos cristãos e os messiânicos insistem em falar? Então, onde que surgiu? Bora lá. Shemot, Êxodo, capítulo 4, versículo do 21 ao 23. E fala assim, primeiro no hebraico. Vaiomer Adonai el Moshe belekhetekha. Lashuv mitzrayemar re'et kal hamofetim asher sameti veyadekha. Vasitam lifnei faraor va'ani Ahazek et libo velo yeshalach et Hamá. Ou seja, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Versículo 22. Ve'amaretá el Faraó Kol Amar Adonai Benei Vechori Israel. Ou seja, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Vaiomar Eleika Shalach et Benei Veia Avedeni Vatemaen Le Shalecho Hine Anochi Horeg et Binekha Bechoreka. Ou seja, e eu te tenho dito, deixai ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Ou seja, a Torá, em Shemot, deixa muito bem claro que quem é o filho de Hashem, de Deus, bendito seja ele, é o povo de Israel. Não está escrito na Torá, em Êxodo 4, do versículo 21 ao 23, assim. Não está escrito. Entre o povo de Israel, e dirá o faraó, entre o povo de Israel é meu filho. Entre os israelitas é meu filho. Não está escrito. Está muito bem claro. Israel, a nação, é meu filho, é meu primogênito. O Talmud e os Midrash também está no Zohar, várias passagens, fala que Hashem ofereceu a Torá para todas as nações, porém somente Israel aceitou a Torá. E é por esse fato de ser a única nação, primeiramente a receber a Torá, por isso que Hashem chama Israel de primogênito. Nação primogênita, que recebeu primeiro a Torá, meu filho, ou seja, as nações seria equivalente ao filho caçula, pelo fato de aprender a Torá depois. Mas Israel recebeu a Torá primeiro. Então, o significado de filho aí, em Shemot, em Êxodo, tem esse significado. Não o significado de filho como no conceito humano,
né, o conceito de filho aí que está em Shemot não tem o mesmo significado do conceito de filho humano. Outra coisa muito interessante é que a palavra Mashiach não é uma palavra especial que designa, é uma palavra especialmente designada para dizer Messias no hebraico. Não é, tá? Ela também significa ungido, ela também é usada para se referir a pessoas normais, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês em Vaikra, Levíticos, capítulo 6, versículo do 22 ao 23. Quem sabe hebraico, depois eu vou pôr aí um site aí que vocês podem confirmar, tá? Bem embaixo aí do vídeo. É só vocês clicarem lá. Do Levítico 6, do 22 ao 23, que fala assim: também o sacerdote ungido, ou seja, em hebraico, Verhakohen HaMashiach, ou seja, Mashiach, né? Ungido, sacerdote ungido. Está se falando que dentro dos seus filhos, para seu lugar fará o mesmo, pois estatuto perpétuo será ela toda queimada. E Adonai, assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Ou seja, ele não está falando sequer de um Messias. Está falando do sacerdote, explicando como que o sacerdote teria que fazer a oferta. Também está em Melachim Aleph, ou 1 Reis 19, 16, também que fala, também é Yeshua ben Nishim ungirás, ó, e a palavra em hebraico é Timshar, ou seja, que vai Mashiach, né? E também está em Ishayahu, Isaías 45, 1, que está falando assim, ó, assim diz Adonai ao seu ungido, Li Shiho, a Koresh, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da tua face. Ou seja, aí está chamando o Ciro de Mashiach, né? O rei que sequer era judeu, era um rei goi, era um rei estrangeiro, né? E foi chamado de Mashiach. Mas como que surgiu essa ideia? Gente, vocês só vão ver profecias falando de um Salvador. Agora nós vamos entender o que significa Salvador em hebraico. Quando o povo de Israel está em cativeiro. Vocês não vão ver, por exemplo, profecias falando de um Salvador, né? Quando Israel está bem. Sempre vai ser quando o Israel transgride a Torá, ou seja, desobedece às leis de Deus. Aí se transforma em escravo. Depois que transforma em escravo, aí que começam as profecias sobre um Salvador. Mas assim, primeiro Israel transgride a Torá, ou seja, não quer mais seguir a Torá, quer seguir os costumes das nações. Aí vem os castigos, e um deles servir reis estrangeiros. Tá? Isso vocês podem ver em Deuteronômio 28, do 48 ao 49, tá? Também Deuteronômio 28, do 36 ao 32, que vocês vão ver profecias que referem a isso. Então, toda vez que o povo de Israel transgride a Torá, vem os castigos de Deus, como está lá em Deuteronômio 28 e em várias outras passagens. E observe que sempre os profetas falam, vocês não ouvem mais a minha lei, não dão ouvidos para a minha lei, sempre está assim. Aí vem as consequências, aí Israel se arrepende, aí depois começa. Então a profecia acontece em duas situações muito interessantes. Primeiro, quando Israel está em pecado, vem as profecias para mostrar para o povo, pedindo para o povo se arrepender. Deus manda um profeta para que o povo se arrependa. E outra profecia, desculpa, na primeira profecia, quando o povo está em pecado, Deus manda um profeta para advertir o povo do pecado, pedir que o povo se arrependa e mostrando as consequências, as desgraças que poderiam vir para o povo. E depois a outra profecia é a salvação do povo daquela situação. E uma dessas salvações seria um Messias, um Salvador. Agora, Salvador, o conceito judaico, não é um homem que vem morrer para todo mundo se salvar. Não é assim que funciona. Tanto é que, primeiro, a pessoa tem que se arrepender. Israel tem que se arrepender. E também os goi. Eu vou dar um exemplo de Nínive, né, do profeta Jonas.
né, que chega lá e o povo tem que se arrepende e as maldições são retiradas do povo. Então, não é que ninguém vai morrer por ninguém. Então, Mashiach, né, o tão famoso Mashiach que foi distorcido pelo cristianismo, que depois crentes viraram, diz que são judeus messiânicos, mentira, mentem descaradamente. Eu tive em Israel. Gente, para de cair nessa conto da carochinha. Se você tiver dinheiro, a passagem você vai para Israel, você visita lá o Muro das Lamentações, vocês visitam sinagoga. Gente, para de ser sem noção, gente. Não é porque uma pessoa vai para Israel que essa pessoa tem acesso a tudo que é isso e aquilo, não, gente. Olha, na cultura judaica é proibido você acreditar em pessoas cegamente. Proibido. Você tem que estudar a Torá. Você tem que estudar a Torá. Você tem que estudar o Talmud. Estudar toda a cultura judaica. Por quê? Porque se por acaso acontecer de um rabino ou de um sábio falar uma besteira, você fala, não, peraí, está errado. Não está isso escrito na Torá. E ao contrário do que muitos pensam, toda a literatura judaica, Zorra, Talmud, Midrash, toda a cultura, toda a literatura judaica não são leis novas, igual todo mundo pensa. São todos estudos da Torá. Nada pode estar fora da Torá. No Talmud, inclusive, existem coisas sem sentidos. No Talmud existe as leis, as explicações das leis, depois as deduções de alguns rabinos, estudantes, etc. E depois umas coisas que não tem nada a ver. Isso é o Talmud. Isso é o que ninguém fala, mas isso é o Talmud. Tá? Mas é a nossa cultura. Então tem coisa lá que fala da Torá e tem coisa que fala de tradição. Qual é a diferença? Para vocês entenderem. Para vocês entenderem de vez. Por exemplo, existem lá as leis que nós temos que seguir. Nós chamamos de mitzvot. Em plural, leis, ou mitzvah, a lei. Ok. E o que acontece? Existem as tradições. Por exemplo, na época um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês. Na época da Inquisição, por exemplo, um judeu ele não poderia fazer alguns tipos de rituais, que, por exemplo, Shabat, etc., descaradamente, tranquilo, na sua casa em paz, porque existia a igreja que mandava oficiais vigiar quem era judeu ou não para matar, para expulsar. Então, os judeus tinham que criar técnicas para tentar se esconder, para enganar os padres, para não ser morto e para não ser expulso. Então, isso se transformou em uma tradição, não uma lei da Torá, mas uma forma de tentar desviar para tentar manter a lei da Torá. Então, mais ou menos isso que acontece no Talmud. Então, vai ter coisas lá que vai estar falando mesmo das mitzvot, das leis da Torá, e outras coisas que são conselhos, tipo assim, um exemplo, conselho de como se livrar de uma situação, se livrar de outra, se você for perseguido, como é que você faz e tal. Então, mais ou menos assim para vocês entenderem. Então, não é porque uma pessoa é juiz, é médico, é isso, é aquilo que você tem que acreditar cegamente, não. Existe uma coisa muito interessante no meio rabino, fala assim, ó, se Deus, bendito seja Ele, te deu a inteligência para você aprender a ler e entender, é porque Deus quer que você seja autossuficiente com a Torá. Existe eu esqueci se foi o rabino que fala, ele fala assim, conhecereis bem as escrituras e evite a dependência, pois a dependência é semelhante à idolatria. Ou seja, estude Torá. Estude Torá. Não fica só porque a pessoa é rabino, porque a pessoa é médica, e eu sou rabino, eu sou médico, eu sou concursado, eu sou isso, e vocês acreditam cegamente. Gente, não. Não é assim que funciona dentro do judaísmo, tá bom? Agora vamos falar sobre a era messiânica. Bom, um dos vídeos desse messiânico, ele cita o Talmud, eu até anotei aqui, ele cita o Talmud no Tratado de Sukkah, 52a. E ele fala, ele estava até refutando, parece um vídeo desse Marcos Abraão, que é do Ben Yosef, tá certo, gente. Realmente, Mashiach Ben Yosef,
ele é da tribo de José, né? Ele vem da tribo de Efraim. Não seria, entre aspas, o Mashiach judeu. Não seria, tá? Então ele não seria o Mashiach judeu, tá? O judaísmo fala, e nem que o tal messiânico fala. Mas vamos ver o que está no Talmud, né? No Talmud que esse rapaz falou, né? Que é o Talmud de Sukkah, Tratado de Sukkah, na página 52a. Fala assim: e a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas esposas à parte. Não é um argumento pela força? Pergunta. Se no futuro, quando eles estiverem enganjados em prantear e a inclinação ao mal não tiver poder sobre eles, a Torá ainda assim diz: homens e mulheres, separadamente, quanto mais agora que eles estão enganjados em celebração e a inclinação ao mal tem poder sobre eles. Qual é a razão do prantear, mencionando o último versículo citado? Rabino Tossa e os rabinos divergem em um ponto. Um explicou: a causa é a morte do Mashiach ben Yosef. O outro explicou: a causa é a morte da inclinação do mal. Está bem de acordo com aquele que explica que a causa é a morte do Mashiach ben Yosef, uma vez que concorda com o verso das Escrituras: e olharão para mim porque o transpassaram, e o prantearão como quem pranteia o seu único filho. Mas segundo aquele que explica a causa por ser a morte da inclinação ao mal. Acaso é isso? Pode ser objetar. Uma ocasião para pranto não é uma ocasião para júbilo? Assim a pergunta. Por que então eles prantearam? Conforme Rabino Judá expôs, no tempo vindouro, no tempo vindouro, na era messiânica, o sagrado bendito seja ele, trará inclinação ao mal e a matará na presença dos justos e dos ímpios. Nossos rabinos ensinaram: o sagrado bendito seja ele, dirá ao Mashiach ben Davi, que ele seja revelado apressadamente em nossos dias. Pede-me qualquer coisa que eu te darei. Conforme é dito, eu direi do decreto: hoje te gerei, pede-me e te darei as nações para a tua herança. Mas quando ele, o Mashiach, vê o que Mashiach ben Yosef foi, que aconteceu com Mashiach ben Yosef, ou seja, quando ele foi morto, ele dirá ao Senhor do universo: eu peço a ti somente o dom da vida. Quer dizer, ele ficará com medo e falará para Deus: ó Senhor, eu peço só o dom da vida. Quando a vida, ele lhe responderá: teu pai Davi já profetizou acerca disso. A teu respeito, conforme é dito, lhe pediu de ti a vida, tu deste a ele, mesmo o comprimento de dias por todo sempre. Assim, Talmud, Tratado de Sukkah 52a. Ou seja, Talmud começa falando dessa passagem que fala sobre prantearão, né? Eles começam a discutir o que significa, tá? E tá falando, estão falando, essa profecia vai falar que o povo pranteará da morte do Mashiach ben Yosef, e outros rabinos que divergem, não concordam, falam, não, estão falando da morte do Etserhará. E eles começam, né? Aí fala que Mashiach, então na verdade eles estão falando da era messiânica. Isso está no comentário também 9, que deixa muito bem claro que esses estão falando da era messiânica, não está falando do Messias, da era messiânica. Até porque não existe um conceito de Messias Salvador. O Messias será um descendente de Davi, mas ele será mais um caso, vamos dizer, mais político. Apesar deles falarem assim, essa parte política é do Mashiach ben Yosef, porque o Mashiach ben Davi não pegou em arma, assim está no Brit Hadashah. Gente, o judeu tá nem aí para Brit Hadashah. Para nós é um livro idólatra. É um livro idólatra. Para começar, não existe essa questão do cristianismo, não existe uma única pedrinha sequer que fala de um homem que ressuscitou na época. Não existe, é mentira, não existe, tá? Agora, o que me espanta segundo eles, um homem que andou pelas águas e blá blá blá, ressuscitou mortos, até se ressuscitou, não tem uma única pedrinha escrita da época, que segundo os messiânicos afirmam, dizendo esse caso. O que tem é depois.
depois que, né? Então, quer dizer, é mentira, mentira. E se vocês forem analisar ainda mais, olha o que o Taná fala. O Taná não existe, gente, uma única profecia sequer que fala assim. E quando o filho de Davi vier, isso acontecerá. Não está escrito em nenhum lugar do Taná isso. Aí quando o filho de Davi vier, o Messias, filho de Davi vier, recolherei meu povo. Não está escrito isso. Não existe uma única mitzvah, uma única lei que fala, e vocês terão que esperar meu filho. Não existe. E vocês terão que acreditar no meu filho que eu mandarei para salvar a alma de vocês. Não existe nenhuma única lei na Torá que fala isso. Não existe nenhuma única lei que fala assim, eu sou Deus, eu tenho um filho aqui no céu comigo que mandarei para salvar as nações. Não existe. Não existe nenhuma lei que fala assim, e vocês terão que acreditar no Messias. Não existe nenhuma única ordem que fala isso. Não existe uma única lei que fala assim, é aquele que não aceitar o Messias não será salvo. Não existe. Não existe uma única lei que fala assim, aquele que os judeus não reconhecerão o Messias. Não existe. Não existe. O que existe no Taná é o seguinte, é falando de uma era, de uma época, de um período messiânico, aonde que acontecerão várias situações. Existirão guerras, depois da guerra Deus, esses são sinais, né? Quando entrar na era messiânica, num período, na era messiânica, várias coisas acontecerão. E vai existir uma guerra, de Gog e Magog, vai ser uma limpeza em Israel. Aí levantará o filho de Davi, um renovo de Davi. Inclusive o filho de Davi é um dos sinais da era messiânica. Não é o foco das profecias. O foco das profecias não é o Messias. É mentira quem fala isso. Não é o Messias o foco das profecias. O foco das profecias é falando, primeiro, que Israel voltará para a Torá, porque hoje a maioria do povo é judeu, hebreu em geral, né? É errado falar só povo judeu, porque não é só a tribo de Judá. Não está na Torá, não está. Inclusive alguns que estão, inclusive rabinos se aproveitam, estão transgredindo a Torá. Estão transgredindo a Torá, eles não gostam que fala, porque agora virou moda na internet, todo mundo fala, você não fala hebraico, não vale o que você fala. Você não é rabino, você não quer. Você não é isso. Não é. Eu estou falando o que está na Torá. É o que está na Torá. Inclusive está no Talmud. Está no Tratado de Shabat. Aquele que vê o mal e não adverte, ele leva sobre si a culpa. Quer um exemplo? Quando o Sabino fala, conhecerei bem as Escrituras e evite a dependência, pois a dependência é semelhante à idolatria. De onde que o Sabino tiraram isso? Jeroboão. O Talmud fala que o Jeroboão, ele era fera na Torá. Ele era um grande sábio, ele entendia a Torá de trás para frente, de frente para trás. Tudo da Torá ele entendia. E foi por esse conhecimento que ele conseguiu corromper as 10 tribos de Israel. E foi por esse conhecimento que ele conseguiu fazer com que 10 tribos de Israel se tornassem idólatras. O que ele fez? Ele usou todo o conhecimento que ele tinha da Torá e modificou, bem o que os cristãos e os messiânicos fazem hoje. Modificou e o povo foi praticando idolatria achando que estava praticando Torá. E é por isso que 10 tribos se tornaram idólatras. Então, bora lá. Olha o que está escrito aqui. Eu vou citar alguns versos que vocês podem, tanto no hebraico como no português, não importa. Vai sempre começar assim. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá. Joel 3:1. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles, os filhos de Judá, juntamente andando, chorarão, virão, buscarão o Senhor, seu Deus. Jeremias 50:4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-ei a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Jeremias 50:20. Jeremias 33:15. Naqueles dias e naqueles tempos farei brotar
a Davi um renovo de justiça e fará juízo e justiça sobre a terra. Olha, tá? Então, foco não é o Messias, é um período aonde que, primeiro, Israel vai voltar para a Torá, as nações reconhecerão Deus como o único criador de tudo e todos, inclusive das nações, aonde que o mal deixará de existir e aonde que Israel voltará a ser uma monarquia, ou seja, voltará a ter rei, e o rei será o filho de Davi, um descendente de Davi, a expressão hebraica se chama filho de Davi, né? Vai ser um descendente de Davi, e voltará a ser uma monarquia e voltará a servir o Eterno conforme na época de Moisés. É isso que as profecias estão falando. Você não está tirando o foco de Deus e pondo num homem Messias. O Taná está dizendo que o mundo será restaurado ao nível do Éden. Ou seja, lógico, vai ter as consequências, vai ter mudanças, e nessas mudanças o mundo voltará a ser perfeito. Ou seja, o povo voltará a adorar, a servir o Criador conforme a Torá. Então, as profecias não estão tirando o foco de Deus e pondo no Messias. Ah, mas está lá em Gênesis, o filho da serpente, o filho do não sei o que. Eu tenho um vídeo, só entrar no meu canal eu explico. Ah, mas Isaías 7,14, eu tenho um vídeo provando que não tem nada escrito daquilo. Ah, mas que Deuteronômio, não sei o que. Tem um vídeo também, pode ir aí. Não tem. A Torá não tem como foco o Messias. A Torá tem como foco Israel servir a Deus através da Torá e as nações servir a Deus através do conhecimento de Deus. As profecias messiânicas têm como foco alertar o povo judeu para voltar para a Torá e alertar as nações a deixar de ser idólatra. Só isso. Não tem como foco, como base o Messias. Então, o que eu percebo é que muitos cristãos e messiânicos, eles se preocupam tanto com o homem e esquecem de Deus. Eu sei que muitos não fazem por mal. Muitos podem até ficar com raiva de mim. Não é esse o foco. Que eu gosto dos meus amigos cristãos. Mas a maioria põe Deus como segundo plano. Ah, tem que acreditar no Messias. Ah, tem que acreditar no Messias. E Deus fica onde? Aonde está em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio, em Números, em Gênesis, que está falando lá que você tem que concentrar no Messias. Onde está escrito? Não está. A Torá é isso. Não tem nada escrito. Lá está sempre ensinando Deus, 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 Deus. Messias é só, o filho de Davi é só um dos sinais da era messiânica, só um dos sinais da era messiânica, e não o foco das profecias messiânicas. Você pode ver isso também em Zacarias 13:1, Isaías 24:21, Isaías 29:18, Isaías 2, Isaías 19:24, Isaías 6:21, todas as profecias messiânicas vai estar assim, naquele dia, naquele tempo, acontecerá isso acontecerá naquele dia, naquela época e naquele tempo, dando sempre a entender que é uma era messiânica e não um Messias. Se fosse para ser o foco Messias, tinha que estar escrito assim, para vocês entenderem. Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui de por exemplo, Miqueias 5:10. Miqueias está assim: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. Se o foco fosse o Messias, tinha que estar escrito assim: e sucederá que quando o Machias vier, ele exterminará do meio de ti os cavalos e destruirá os teus cavalos. Não está escrito, tá? E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei. Jeremias, se fosse o foco, por exemplo, em Joel 3:1, porque eis que naqueles dias, naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Se fosse o foco, fosse o Messias, tinha que ser assim. Porque eis que quando o Messias vier, ele removerá o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Não está escrito isso, tá? Então, não tem nem na Torá e nem no Taná o foco, o Messias.
O Messias é só uma das consequências da era messiânica. Então, as profecias acontecem apenas quando o povo peca. Aí vem os profetas, Deus manda um profeta para advertir o povo do pecado e mostrar as consequências que acontecerão com o povo se o povo não mudar. Segundo, mostrando uma era de libertação, onde que Deus usará alguém para ajudar o povo. E uma dessas profecias é que Israel voltará a ser uma monarquia. Então, por isso que uma das profecias fala que levantará um renovo, um filho de Davi. Por quê? Porque Deus já tinha prometido para Davi que sempre no reino de Judá, de Israel, será um descendente dele. Como uma das profecias é fazer com que Israel volte à monarquia, lógico que Deus não vai voltar atrás. Deus vai cumprir, ou seja, vai levantar um descendente de Davi, como foi prometido. Mas não é porque ele é um salvador que tem que morrer. Não existe isso. Ah, mas Isaías 53, todo mundo sabe que Isaías 53 está falando do povo judeu. Ah, mas o povo judeu não, está falando dos sábios, dos santos, dos justos, dos poucos justos entre os judeus. Está escrito isso. O que Shemot fala, como eu já expliquei, 4:22, fala que toda a nação de Israel é o filho de Deus. Ou seja, não importa se a maioria está em pecado. Se a maioria estiver em pecado, os poucos justos vão sofrer junto, porque Deus vê a nação de Israel como um corpo. Ou seja, se você corta o dedo, sua cabeça continua perfeita, mas o seu corpo vai sentir a dor do dedo. É mais ou menos assim. Isso é o que dá estudar a Torá e não compreender a visão judaica. Outra coisa interessante, gente, vou repetir, qualquer um de vocês pode ir em Israel. Se você tiver dinheiro para pagar, você vai em Israel, você vê o Muro das Lamentações, vocês entram, visitam sinagogas, vocês lá podem comprar livros, se você souber hebraico, você pode. Então para de cair no conto da carochinha. Gente, tem gente que está mais preocupada em parecer ser judeu do que conhecer a Torá. Gente, o foco é conhecer a Torá, conhecer o Eterno. O que adianta você usar kippah, talit, filactério, titsi, etc, rastar um hebraico, sendo que você não tem a consciência do que é o Eterno, não tem a consciência do que é a Torá. O que adianta? O que adianta? Vai cair nas profecias de Isaías, né, quando Hashem fala, e quando orares para mim, eu simplesmente virarei, não quero ouvir suas orações. Parem de se preocupar em parecer, seja. Se você não é judeu, a Torá não te condena por isso. Você é um servo de Hashem, você é um filho de Deus tanto quanto um judeu. Não precisa você ser judeu para você servir o Criador. Basta você servir o Eterno dentro do conceito de Torá. Seja um Benoa, seja um justo entre as nações. Então, gente, para de cair na conversa da carochinha. Para de cair na conversa da carochinha. Desculpa a minha franqueza, peço perdão aí aos amigos, mas, gente, eu tive que falar aí para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilha, se não se inscreveu no canal, se inscreva e até o próximo vídeo. Shalom.